teus cabelos tão bonitos, beijo tuas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Tá aí, meus amigos, bem-vindos. A vida continua 9 de agosto, véspera do Dia dos Pais. Por isso, essa live especial hoje, gravando esse vídeo especial, porque é um sabadão e véspera de uma data tão bela, né? Minha homenagem a todos os pais da terra, os desencarnados, e também aqueles que foram nossos tutores na terra, né? Não foram pais biológicos, mas foram os nossos pais do coração, o pai que Deus nos colocou no caminho, né? Bem, eu quero falar de vários assuntos hoje, por isso não posso ficar muito tempo aqui enrolando vocês. Vamos direto aos temas de hoje. Primeiro eu quero falar do Céu e Inferno. Céu e Inferno, esse livro aqui é a quarta obra do Pentateuco de Allan Kardec, completa 160 anos, 15 de agosto agora. Uma data redonda, né? O livro é de 1865, 15 de agosto de 65. Estamos chegando a 15 de agosto de 25, 160 anos. Não é dos livros mais lidos da codificação. O Evangelho, claro, é o best-seller, é o mais lido, é o livro de cabeceira de todos nós, que toca muito ao coração, é um livro sobre o Evangelho de Jesus, claro. Mas depois vem o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, a Gênese. Mas esse livro, ele é um livro muito interessante. Allan Kardec, quando o escreveu, logo após ter publicado o Evangelho, ele estava dando explicações para muitos dogmas da Igreja Católica e de outras igrejas dogmáticas. Então ele começa analisando a questão do paraíso, Adão e Eva, a formação da Terra, não aí, na Gênesis ele vai tratar disso, mas ele começa a falar sobre essa questão do anjo caído, ele fala do céu e do inferno, então ele fala até do inferno da mitologia grega, compara com o inferno católico e depois dá a visão espírita do que é inferno, que não tem labareda, não tem capeta com espeto, um tridente, não tem. O fogo está aqui, ó, na consciência que queima, quando o espírito adentra o mundo espiritual. Também o céu não é aquele mar de contemplação, né? Você nas nuvens, aí passa um anjinho tocando uma harpa, você fala, que gostoso, aqui eu não faço nada, que bom, né? Não é esse o inferno. Trabalhar é uma coisa natural, tanto é que Jesus disse, meu pai trabalha incessantemente, e eu trabalho também. Bom, o livro O Céu e o Inferno merece ser lido, não só por ele desmontar todos esses dogmas do limbo, do purgatório, das penas eternas, principalmente, mostrando aí que nenhuma ovelha se perde. Deus não quer o fim do ímpio, ele quer que o ímpio, o pecador, se levante, se recupere e venha para a luz. Então, além dessa parte, Allan Kardec colocou aí o que ele denominou de Código Penal da Vida Futura. Interessante. Eu trouxe alguns slides, vou mostrar hoje, mas antes de mostrar os slides, eu quero falar um pouquinho também sobre o Dia dos Pais, claro, falar um pouquinho sobre o que está na mídia, e eu peço licença para compartilhar. Cada qual tem uma ficha, pessoal. Então, não é assim, desencarnou, cada um é tratado igual ao outro. Não. Há alguns que já explicam a matéria com mais facilidade, e já são conduzidos, crédito deles. Há outros que não, ainda vão ficar ali presos à sensação do voo, da queda, da morte, do hospital, do luto, da família. Será necessário um trabalho maior para tirá-los dessa casca, dessa situação, né? Situação trágica, das sensações da carne. Por isso que cada um
quando desencarna, tem um destino diferente. Jesus morreu crucificado entre dois ladrões. O Dimas falou, ô Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Esse tinha mais crédito. E naquela mesma tarde ele desencarnou, como desencarnou Jesus. Mas o ladrão da esquerda aqui, o Giestas, ele falou, tira nós daqui, você não é o rei dos judeus, você não é o filho de Deus, não é o Nazareno, não. O profeta, tira daqui. Ele está agindo no chantagista, né? Um oportunista da hora. Jesus não falou nada na sua cabeça. Então, veja, todos nós desencarnamos, mas do jeito como nós chegamos do lado de lá é diferente. Já esteja, inclusive, trabalhando, porque na vida tudo é trabalho, nada para, a vida continua, a de filial. Né? Mas tem que compreender também o pai, entender que uma hora o pai pode falhar, ele pode ter falhado em determinado ponto. Nem todos os pais entregam 100% do que entregar. Alguns pais que se queixam, se lamentam por ter sido ausentes. E hoje vem o filho desviar para a rota das drogas, por exemplo. Às vezes o filho já deu sinais de que está se sentindo só, está sentindo frustração, está deprimido. Aí uma hora ele se entrega ao convite da maconhinha, do gás, do ácido, etc. É uma brincadeira, ele distrai, é uma fuga. Depois está nas malhas do vício. Mesmo assim, um abraço a esses pais que hoje pagam um preço altíssimo por terem errado. E às vezes nem erraram, mas tiveram no lar um filho refratário aos seus conselhos. E por mais que tenham feito e façam, os filhos nem sempre devolvem com a mesma moeda. Pagam com a ingratidão. Tem até uma música, eu não vou tocar, porque eu nem lembro como é que é, mas eu sei que ela diz assim, certo? Com muito esforço eu criei meus 7 filhos, do meu sangue foram 6, e um peguei para criar. Sérgio Reis cantando a música O Filho Adotivo. A música é bonita, é poética, você chora. Porque dos 6 que eram do sangue dele, colocaram ele no asilo. Mas o adotivo, assim que pôde, era mais modesto, não tinha se formado, não tinha curso superior, não tinha nada. Era um homem simples, mas era o amor verdadeiro. Vai lá e busca o pai no asilo. Falou, meu pai, vim te buscar. E ó, o senhor vai ser avô logo, hein? Aqui tá vindo um neto aqui, tá com a nora do lado. É claro que a gente chora. A música do Roberto, porque não é para chorar também. E tem tantas canções que a gente venera o nosso pai. E é para venerar mesmo. O meu irmão Dodô, que eu chamo, que é Billy. O nome artístico dele é Billy. Um papai, só nos versos de uma canção. Papai, posso ouvir-te pertinho de mim. Papai, na cantiga sentida que faço, o calor dos seus braços eu sinto nos meus. Deixa o violão aqui. Então eu quero agora falar um pouquinho do Faustão. O Faustão, eu tenho uma lembrança muito boa dele. Não dos programas de domingo, que eu não aguentava. Aqueles programas Faustão, Domingo do Faustão. A brincadeira, meu, traz aquela fichinha dele lá e começa a apresentar, se vira nos 30. Aquilo ali já era um produto de massa, de comunicação de massa, que eu não gostava. Mas eu lembro do Faustão novo, trabalhando no Estadão, na redação, fazendo esporte no Estadão, lá em 83, 82 para 83. E eu no quarto andar, na revisão, trabalhando, compondo, criando já, e já estava prestes a fazer meu primeiro disco. E quando saiu meu primeiro e único disco, um compacto simples, que trazia uma música, tributo a Luiz Gonzaga de um lado, e Estamos Aí do lado B, o meu chefe da revisão falou, procura o Faustão, ele dá uma força para você lá no programa de rádio dele, ele tem um programa também na Record, na TV,
chama Perdidos na Noite, o Faustão, vai lá. Eu fui no sexto andar, cheguei lá, o Faustão parou a matéria na máquina da datilografia, hein? A Lauda estava lá, ele estava escrevendo sobre esporte. Porque o Faustão gostava de cobrir esportes aqui em Campinas, né? Ele foi da Rádio Brasil, se não me engano. Jogava futebol no gol, era chamado de baleia. Eu não conheci o Faustão aqui em Campinas. Mas lá no Estadão, ele estava lá, né? Já gordinho, com a roupa, aquele cinturão, com aquela fivelona aqui. E ele falou, Rubinho, me procura amanhã lá no Balancê, meu programa na Rádio Excelsior e Nacional, Rua das Palmeiras. Tá bom. Eu procurei o Faustão no outro dia. Aliás, naquele dia eu fui assaltado dentro do ônibus. Na hora de descer, eu falei, ei, puxa aí para mim, eu tenho que descer aqui na Rua das Palmeiras. De repente eu vi 3 me apertaram e um tirou 5 cruzeiros novos, já nem sei o que era. Sei que fiquei liso. Já desci, já falei, foi aquela hora. Aquele empurra, eles... Já falei de assalto na última live, hoje não vamos falar disso, né? Mas eu cheguei na Rua das Palmeiras, lá na Rádio Nacional, e estava lá o Gessé para cantar. Estava lá também o pessoal das diretas já, Fernando Henrique Cardoso, aquele locutor esportivo Osmar Santos. Então era um programa variado. O Faustão, ele colocava de tudo no programa. Tinha música, tinha outras coisas. E no meu momento ele falou, então você canta aí, de Mococa para o Mundo, Rubinho, e eu, pá, meu playback. Eu sou muito grato ao Faustão, ele sempre teve esse lado amoroso. Procurei ele na TV Record, Perdidos na Noite. Aquele programa realmente era uma loucura, era ao vivo. Mas ele ainda me deu um espacinho lá, ainda fiz uma propaganda da minha música. Depois com Alberto Helena Júnior também, participei do programa do Alberto Helena Júnior, cantei minha música, nossa, falei, eu acho que eu estourei. Passei mais uns 15 minutos de fama, passaram rápido. Mas voltando ao Faustão. Aí eu acompanhei o Faustão Freire, teve um carinho comigo, né? Me deu atenção. Nem todo mundo está disposto a ajudar alguém que está querendo começar uma carreira musical, mas ele viu em nós alguma coisa e foi muito bom. Então agora eu vejo ele lutando para obter um coração novo. Conseguiu. Agora o rim, agora o fígado. Já ele é o Robocop, né? Mas ele está lutando para viver. Ele foi grato aos doadores. Isso me faz um paralelo com meu irmão Paulo, que aniversaria também em agosto, agora 19 de agosto ou 20, né? Meu irmão Paulo precisou de um coração. Nós corremos para dar a ele esse coração. Eu andava olhava as pessoas e falava, aquele ali dá um bom coração, olha lá, o mesmo biotipo, o mesmo tamanho da caixa torácica. Eu olhava o caminhão, olhava o cara, falou, quem sabe é agora. Claro que esses pensamentos eram fugazes, passavam na minha cabeça. Gente, chegou um momento crítico que, depois que eu fui ao quartel, falei com os superiores do meu irmão, lá de São Miguel Paulista, eles falaram, olha, vamos ver essa noite o que a gente pode fazer pelo Major Paulo. Ele era major nesse momento. E não é que no dia seguinte, 10 de agosto, de 8 para 9, não, é nesse período mesmo, de 8 para 9, aparece o órgão. Quer dizer, claro, houve um tiroteio lá na Zona Leste, presuntos, você sabe o que é, né? Não sabe quem é, se é indigente, se não é. O coração bateu. Mandaram o coração lá para o médico dele na Beneficência Portuguesa. É o mesmo tipo sanguíneo, etc, tal, mesmo tamanho, tá bom, esse. E depois chamam o meu irmão que estava no hospital militar, na Água Fria. E na noite de 8 para 9, na madrugada de 8 para 9, fizeram o transplante de coração do meu irmão Paulo. Uma época em que transplante de coração ainda não era uma prática tão dominada assim. Havia muita rejeição do órgão, porque ainda não havia uma boa
um pós-operatório que eliminasse o perigo da rejeição. O organismo nosso pode rejeitar um órgão estranho. Então, você tem que tomar alguns médicos que diminuem a tua imunidade para você não rejeitar o órgão novo. Mas sei dizer que meu irmão ficou 11 dias lá, na beneficência, até que eu fui lá buscar. Curioso, a gente foi buscá-lo no dia do aniversário, 19 de agosto. E eu o encontro sentado, a cadeira já estava inclinada, quase 90 graus. Ele estava com um jalequinho, azul claro, verde claro, aberto, e aqui aqueles pontos pretos aqui. Era igual o sonho que eu tinha tido. E eu tinha contado para ele esse sonho. Ele falou, meu irmão, você acha que eu escapo dessa? Aquele jeitão dele bem sincero de falar, né? Sincerão. Eu falei, olha, eu não sei, Paulo. Eu tive um sonho em que eu vejo você numa cadeira assim, tá, com a máscara. E no asfalto, muitos órgãos humanos, coração, pedaços, vísceras, fígado, talvez, eu nem sei, mas eram pedaços de órgãos no asfalto. E eu chego, desemboca nessa cena, você na cadeira, já inclinado, operado, e fala, então, eu vou fazer a cirurgia. Eu não sei se essa imagem que eu estou vendo é tua lá no mundo espiritual ou aqui na Terra, né? Aí, ficou essa dúvida na nossa cabeça. Mas como é que se confirmou? Ele teve alta, fazendo na cadeira, descendo, eu estava lá embaixo com a variante dele, já com o banco afastado para ele sentar. Quando ele entrou no carro, sentou de chão. De gratidão. E eu levei para casa. Ele viveu mais 15 anos. E não morreu do coração. Morreu de câncer de próstata. Tá bem, tá no mundo espiritual, tá aprendendo, tá crescendo. Tá indo muito bem. Que bom, né?